Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Antes da gente trabalhar o texto que a gente vai meditar, eu vou fazer de novo a indicação que eu já fiz no vídeo anterior, do livro Como Interpretar a Profecia Bíblica, do Dr. Walter Kaiser. Você quer entender sobre... Você quer ter ferramentas para interpretar profecias bíblicas? Você quer ter ferramentas para interpretar textos escatológicos? Vai aqui, irmãos. É uma tremenda de uma ferramenta muito útil. Pode ir numa boa, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer um pouco diferente. Eu vou pedir para você fazer uma pausa no momento aqui do vídeo, para você ler o texto na sua casa para o vídeo ficar menor, tudo bem? A gente vai ler o texto de Ezequiel 28, do versículo 11 ao versículo 19. Faz a pausa aí e depois que você ler o texto, volta para o vídeo, tá bom? E aí, leu? Vamos lá. Esse texto tem causado um pouco de divergência. Por quê? Nas interpretações, na verdade. Porque, por exemplo, Orígenes, lá nos primórdios da Igreja Cristã, insistia de que esse texto aqui fala do diabo, tem uma alusão ao diabo. Mas se você for ler textos de rabinos, por exemplo, a Midrash, né, você vai ver que eles dizem que o texto faz alusão a Adão. Aí nós temos três possibilidades. Hoje, ou Orígenes está certo, tem alusão ao diabo aqui. 2. Os rabinos estão certos, a alusão é Adão. 3. Nenhum dos dois estão certos, a alusão a outra pessoa, ou a alusão a lugar nenhum, a ninguém. Então, vamos dar uma vasculhada nesse texto aqui e vamos dar uma procurada e ver do que se trata aqui, tá bom? Uma coisa importante, antes da gente começar a caçar algumas coisas no texto. Já fica bem claro no primeiro versículo de que a mensagem que o Espírito Santo deu a Ezequiel é para rei de Tiro. É para o rei de Tiro. Precisa ficar claro. Então a mensagem é endereçada a um ser humano que ocupava uma posição de governo sobre a cidade de Tiro. Tudo bem? Vamos lá. Em lugar nenhum do texto que a gente leu, faz alusão a diabo, satanás, serpente, qualquer outro termo que a gente conheça a respeito do diabo. Não tem. Então não há nenhuma citação direta que deixe a coisa 100% concluída. Não dá. Tudo bem? Outra coisa importante, o capítulo 27 e o capítulo 28, eles são juntos. Sim, a nossa Bíblia está separada, capítulo 27 e capítulo 28, tudo bem. Mas há uma continuidade da revelação. Você vai ver no capítulo 7 que ele fala também de Tiro, da cidade de Tiro, do rei de Tiro, tudo bem? Então, você pode juntar os dois como se fosse uma mensagem, como se fossem mensagens conectadas, profecias conectadas, porque elas são mesmo. Vamos lá. O termo perfeito em formosura é apresentado. Esse termo perfeito em formosura é apresentado tanto para Tiro quanto para o rei de Tiro. Você vai ver esse termo sendo utilizado no capítulo 27, verso 3, no capítulo 28, verso 17 e no capítulo 28, verso 12. Então esse termo, perfeito em formosura, é apresentado tanto para a cidade quanto para o rei de Tiro. Perfeito em formosura não é apresentado em mais lugar nenhum em relação ao diabo, por exemplo. Tudo bem? Fala do jardim do Éden. Há uma crença de que o diabo foi expulso do céu. Por exemplo, um dos textos que é utilizado para estabelecer esse tipo de interpretação é Lucas 10, 18, por exemplo. Só que tem um detalhe importante. Jesus, quando fala nesse texto, ele fala que viu o diabo sendo lançado dos céus. O Éden ficava na terra. Você consegue ver isso em Gênesis capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Então, não há uma descrição de algo celestial, é uma descrição do Éden de algo na terra, tudo bem? E não há alusão nenhuma na Bíblia do diabo sendo expulso do Éden. Só tem de Adão, tudo bem? Então Adão se encaixa aqui e não o diabo. Selo de medida. Esse termo aparece também na profecia. Qual o lugar da Bíblia que aparece selo de medida, referência, parâmetro para o diabo? Não tem. Quando se trata da criação do homem,
E aí deixa bem claro, né? É preciso deixar bem claro. A referência de toda a criação é Cristo. Ele é a referência de tudo. Toda a criação tem como referência Cristo. Todas as coisas são para manifestá-lo ao mundo, né? Tudo bem, mas quem foi criado em imagem e semelhança de Cristo? Os seres humanos. Você consegue ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 26, e há uma alusão a isso também em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7. Então aqui se encaixa Adão, mas o diabo não se encaixa, tudo bem? Pedras preciosas é tratado aqui. Bom, se você for ver em Gênesis capítulo 2, há pedras preciosas a respeito do jardim do Éden. Também você vai ver esse conceito de pedras preciosas em Êxodo capítulo 28, do verso 15 ao verso 30. Ele fala das pedras preciosas na história sacerdotal. Então, já que Adão foi o primeiro sacerdote posto por Deus na terra, a gente pode pensar nessa questão sacerdotal. Mas não há alusão nenhuma do diabo em relação a pedras preciosas. Então se encaixa aqui muito mais Adão do que o diabo, tudo bem? No versículo 14 usa a expressão querubim. Há uma crença difundida, que não tem base bíblica, de que existe hierarquização de anjos, querubim, serafim e tudo mais. Bom, vamos lá. O termo querubim em hebraico é guardião. Não está necessariamente atrelado a seres celestiais. Por exemplo, o termo anjo, que muitas vezes é colocado como se tratando de um ser celestial, não é necessariamente um ser celestial. Por exemplo, Apocalipse 2:8, Apocalipse 3:14, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 1, o termo anjo é colocado para um ser humano, para a liderança das igrejas que em Apocalipse é determinado. Então, não necessariamente querubim tem a ver com ser angelical. E já que querubim, queruv em hebraico, tem a ver com guardião, quem foi colocado no jardim para guardá-lo? Foi Adão, não foi o diabo, tudo bem? Então aqui se encaixa muito mais Adão do que o diabo. Foi ungido. Então, querubim ungido, tudo bem. Aonde na Bíblia há alusão a seres celestiais como sendo ungidos pelo Espírito Santo? Não tem. Quando fala de unção, está relacionado a seres humanos. Há uma habilitação do Espírito Santo para o desenvolvimento do propósito. E não há alusão em lugar nenhum da Bíblia falando que o diabo foi ungido do Espírito Santo. Então aqui se encaixa Adão, mas não se encaixa o diabo. Fala do monte de Deus. O monte de Deus ficava dentro do contexto do jardim, que ficava na terra, até a queda do homem. Você vê isso em Gênesis capítulo 2. E já que o diabo foi expulso do céu como essa crença difundida, então se encaixa Adão, não se encaixa o diabo, tudo bem? Era perfeito em todos os seus caminhos, desde que foi criado. Tudo bem. Em Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz que o diabo é homicida desde o início e jamais firmou a verdade. Então, se nunca se firmou na verdade e foi homicida desde o início, não dá para encaixar ele aqui nesse contexto que fala que era perfeito nos seus caminhos desde quando foi criado. Mas o Adão antes da queda é possível encaixá-lo aqui. Então, se encaixa Adão, não se encaixa o diabo. Então, de tudo que a gente viu aqui, a alusão se encaixa muito melhor em Adão do que no diabo. Então o texto não faz alusão ao diabo como insistiu Orígenes. E aí uma coisa importante, se fala de Adão, então há uma correspondência com a gente, já que nós somos humanos. E aí entra uma coisa muito importante que a gente precisa olhar. Ele fala dos motivos da expulsão de Adão do monte de Deus. E ele apresenta dois motivos, no verso 16, no verso 17, no verso 18, desse texto que a gente leu de Ezequiel 28. Ele fala do comércio e do orgulho. Comércio é uma relação que é estabelecida para que eu tenha o que eu quero, o lucro, né?
o alvo é ter aquilo que eu estabeleci como alvo, mas com o mínimo de envolvimento possível. Isso é a base da idolatria. Por quê? Se você for ver, todo o contexto de idolatria na Bíblia é alguém oferecendo alguma oferenda para alguma divindade, até mesmo para Deus, para ter de Deus o que quer. É basicamente assim: eu te ofereço o que você quer e você me dá o que eu quero. Isso é a base da idolatria. Então, se a gente for olhar esse contexto, essa relação comercial que é apresentada aqui, a multiplicação do comércio, ela vai permeando as relações do homem caído. E Adão quis ter conhecimento fora da relação de Deus. É basicamente: eu quero ter o que eu quero com o mínimo de relação que eu preciso ter. E o orgulho, aquela coisa do se achar maior. E Adão caiu, né, no conto da serpente, dizendo que se comesse do fruto, né, Adão e Eva, comesse do fruto, seriam igual a Deus. Na verdade, eles já tinham conhecimento a partir da relação de Deus. Mas ao comer o fruto, ele quis ter conhecimento do bem e do mal fora da relação. Então quis ser independente. E ser independente de Deus é uma coisa que a gente tem ouvido ao longo de alguns séculos a partir de algumas filosofias e ideologias que têm sido apresentado para a gente. Então não é necessariamente novo. Isso é desde a queda do homem. O homem tenta fazer as coisas a partir da relação comercial, onde ele pode controlar, onde ele pode ter o que quer com o mínimo de envolvimento possível. Não precisa ter amor. Não precisa ter uma relação de amor. O comércio não tem amor. O comércio não visa como amor. O amor visa entregar. O amor visa abrir mão de si mesmo em prol de outro. O comércio é o contrário. É privar-se o outro de mim para que eu tenha o que eu quero. E o orgulho. A gente vive tentando ser independente, enquanto Cristo mostrou que a gente tem que ser autônomo, mas não independente. Tanto que, quando ele estava em aperto, ele chama os amigos e pede oração. Isso próximo de subir a cruz. E é uma coisa que a gente tem que pensar, irmãos, o quanto das nossas relações é baseado no comércio e o quanto que a gente está orgulhoso tentando ser independente das relações e achando que a gente consegue fazer tudo sozinho e às vezes até cortando Deus dessa história. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Às vezes a natureza corrupta nos leva a achar que nós podemos fazer tudo sozinho, independente dos nossos irmãos, independente das pessoas que o Senhor colocou para nos ajudar, independente de você, que com o nosso braço nós conseguiremos chegar aonde queremos. Senhor, nos ajude, que o Espírito Santo toque os nossos corações para que haja arrependimento, porque o padrão do Senhor é Cristo, e Cristo era humilde. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo. O Senhor nos ajuda a nos desvincular, a nos arrepender desse orgulho. E que o Espírito Santo também toque em nossos corações, porque a gente precisa ter claro, Senhor, quando o comércio está ocupando o espaço do amor nas nossas relações. E isso está criando tanta dificuldade. Quando nós estamos nos envolvendo para ter das pessoas ou para ter de você o que queremos, sem querer, na verdade, abrir mão de nós mesmos e nos entregar a essa relação. Quantas vezes, Senhor, a gente aparece diante de você com oferendas, com ofertas, com coisas que nós podemos te entregar para ver se te convence de alguma forma a nos entregar aquilo que queremos. E quantas vezes a gente se envolve, Deus, com os nossos irmãos, tentando ter deles algo que queremos.
essa relação de comércio, ela se opõe à relação de amor que você estabeleceu. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a colocar o amor e expulsar o comércio. Nos ajude a estabelecer a humildade e arrancar o orgulho. É que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém.